Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a borda do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Solicito dos senhores vereadores a inclusão no expediente do dia dos projetos 44, 45, 46 e 47 do Poder Executivo. Está incluso, então, na ordem do dia para a leitura os projetos 44, 45, 46 e 47 do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente. Eu Sim. gostaria que o secretário lisse completo o requerimento 51. Eu consulto o plenário sobre a propositura do senhor vereador. Então, será lido o requerimento no inteiro teor. Projeto de Lei 42 de 2009 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com hospitais filantrópicos em ação conjunta com outros municípios e com o Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Estadual Pró Santa Casa 2009, para fins que mencionam e dá outras providências. Projeto de Lei número 43 de 2009 do Poder Executivo autoriza a Prefeita Municipal de Conchas a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Requerimento número 50 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quando as obras da Rua João Pedro de Arruda irão terminar. Requerimento número 51 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina. Requer do Poder Executivo Municipal informações sobre o trabalho voluntário e o Programa Emergencial de Redução do Desemprego. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas do Estado de São Paulo, pelo presente e ouvido egrégio plenário, este vereador requer do Poder Executivo Municipal informações sobre o trabalho voluntário e o Programa Emergencial de Redução do Desemprego, conforme os itens abaixo. Quantas pessoas estão trabalhando como voluntário na Prefeitura Municipal? Quantas pessoas se inscreveram no Programa Emergencial de Redução do Desemprego após a publicação do edital no período de 24 a 26 de agosto? Quantas pessoas foram contratadas através da Lei Municipal número 985 de 2009, alterada pela Lei Municipal número 993 de 2009? Justificativa: tem esta finalidade de dar ciência aos senhores vereadores e à população conchense. Requerimento número 52 de 2009, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti. Requer que o Poder Executivo Municipal envie a esta Câmara Municipal cópia do contrato firmado com a empresa que terceirizou o pronto-socorro. Requerimento número 53 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o valor do recurso para a construção dos muros de arrimo nas residências do Jardim São Benedito e quando iniciarão as obras. Requerimento número 54 de 2009,
de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, requer que o Poder Executivo Municipal informe se os loteamentos Chácaras Vitórias e Paraíso estão regularizados. Em caso negativo, informar o que está faltando para regularizá-los. Moção de pesar número 58 de 2009, a família da senhora Leonete Mesquita, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 59 de 2009, a família do senhor Jorge Calil Steffen, de autoria do vereador Dr. Antônio Miguel e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 60 de 2009, a proprietária da empresa Adega Perfumada pelas novas instalações, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Moção de congratulação número 61 de 2009, a Tamires Cecília Gorjão Pires, pela inauguração de seu consultório de fisioterapia, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indicação número 119 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de efetuar projeto de lei visando uma parceria com os munícipes para a construção e reforma das calçadas do nosso município. Indicação número 120 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que seja elaborado um plano de carreira para os funcionários da Prefeitura Municipal. Indicação número 121 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que reveja os produtos da cesta básica dos funcionários municipais, pois alguns não correspondem com a qualidade desejada. Projeto de Lei número 44 de 2009 dispõe sobre a CRIA, a Unidade de Avaliação e Controle, UAC. Projeto de Lei número 45 de 2009 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Projeto de Lei número 46 de 2009 dispõe sobre a criação, a composição, as atribuições e o funcionamento do Conselho Municipal de Educação, nos termos do artigo da Lei Orgânica do Município de Conchas. Projeto de Lei número 47 de 2009 dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Senhor vereador. Para incluir na ordem do dia, além dos projetos mencionados por Vossa Excelência, o projeto de lei 42 e o 43, né, que está entrando hoje para leitura, consultando o plenário. Também pedindo a dispensa do segundo turno para a votação da lei da diretriz orçamentária e pedindo minha dispensa do uso da tribuna. Sim, senhor vereador. Antes de consultar o plenário, também tem alguns projetos na ordem do dia. 44, 45 e 47, que solicito que seja colocado na ordem do dia. E o 46. Consulta o plenário sobre as proposições do senhor vereador e das demais que eu citei. Então está incluso na ordem do dia e o projeto de lei de diretriz orçamentária está dispensado do segundo turno. Passamos então agora para o uso da tribuna. Senhor presidente, pela ordem. Sim. Dispensa do uso da tribuna. Sim, o vereador Dr. Anselmo e o vereador Dr. Antônio estão dispensados do uso da tribuna. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres colegas,
Meu uso da tribuna vai ser bem rápido, apenas para fazer alguns comunicados favoráveis ao nosso município e evidenciar aqui o trabalho que o Poder Executivo vem fazendo em nosso município. A concessionária Rodovias do Tietê e Artesp estarão executando as entradas da nossa cidade. A prefeita, visitando essas concessionárias, junto com a Artesp, eles vão fazer 1 quilômetro na entrada vindo de Botucatu e mais 1 quilômetro aqui. Eles pediram alguns meses para eles iniciarem esse trabalho. Então eu acho que é uma conquista que deve deixar os munícipes contentes, e nós que representamos o povo de Conchas, nós políticos, é um trabalho político que está sendo feito e que sinaliza com esse benefício para o nosso município. Também o Poder Executivo Municipal recebeu um comunicado sobre a instalação da agência do INSS em nosso município. Recebeu um parecer favorável do ministro da Previdência, inclusive contando com o apoio do deputado Michel Temer. E o engenheiro do INSS já esteve visitando a nossa cidade, inclusive o local onde poderá ser instalado a agência do INSS. Isso vem trazer um grande benefício para os nossos munícipes e para a nossa região. Então, é um trabalho político que está prestes a ser realizado. E também a nossa prefeita tem ido com o prefeito de Pereiras atrás dos órgãos estaduais competentes para tentar arrumar uma solução sobre essa vicinal que está sendo pedida aqui, que liga Conchas a Pereiras. Eles estão estudando a possibilidade de uma solução para os dois municípios, o qual Pereiras pertence à nossa comarca. E também não foi iniciado ainda as atividades de recap na nossa cidade. Está pronto, já tem material adquirido, as máquinas estão aguardando o tempo proporcionar aí um pouco de trégua para que eles iniciem a operação tapa-buraco em nossa cidade. Não é nem tapa-buraco, é um recap que vai ser feito em algumas ruas de nossa cidade. Inclusive está sendo feito o projeto das ruas, e para que seja feita a licitação para ver qual empresa que vai dar o suporte necessário, juntamente com o maquinário existente no nosso município, para fazer esse trabalho. E também gostaria de falar da festa do peão que aconteceu esse final de semana em nosso município. Realmente foi uma grande festa, foi um sucesso a festa, o qual não estava com a credibilidade necessária para a nossa região. Eu quero parabenizar a prefeita, o secretário de Esporte e Lazer, o TUR, que fez a festa com grandiosidade, trouxe eventos novos para a nossa região, foi resgatado novamente a credibilidade da festa em nossa região. Eu acho que o povo de Conchas, isso faz parte da cultura do nosso povo, e não pode realmente deixar essa festa acabar. Então eu quero parabenizar a toda a comissão organizadora, em nome da nossa prefeita, do secretário, enfim, todos que colaboraram para que essa festa tivesse o sucesso que teve. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas.
Convido para fazer o uso da tribuna o vereador Emerson José Fechner. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive fazendo uma visita no Jardim São Benedito essa semana e fui averiguar lá o muro de arrima que os moradores vêm preocupados, e eu pude constatar lá que tem muro, tem barranco cedendo, terras invadindo outras propriedades, outras casas, e se eu não me engano, esse recurso veio da gestão passada e a prefeita, na entrega das casas lá, se comprometeu em providenciar o mais rápido possível esse trabalho, junto com os moradores daquele bairro. Então tá aí, eu gostaria de reiterar, gostaria de informações sobre esse trabalho que se faz necessário. Eu ouvi atentamente o requerimento número 52 do vereador Nilton Aliberti em relação ao contrato da terceirização do pronto-socorro. É preocupante, vereador, porque os números apresentados aqui nesta casa, já por este vereador, compromete a receita daquela instituição. A receita está toda comprometida. Com certeza essa terceirização vai ter um gasto excessivo, vai ser além do que vinha se gastando. Então, é uma preocupação. E nós sabemos que os gastos continuam. Nós temos aí os gastos com os médicos à distância, que o diretor clínico falou em reunião administrativa aqui para nós, que isso daí poderia se mudar a partir do segundo semestre. E pelo que nós sabemos, nada foi feito. E agora mais essa terceirização. Então, é preocupante. Nós temos um aparelho de ultrassom no hospital, encostado lá, eu não sei se o secretário da Saúde tem conhecimento disso, em condições de uso, mas esse serviço de ultrassonografia foi terceirizado. Então eu gostaria que o secretário se inteirasse disso daí. Quem sabe usando o nosso aparelho amenizaria o custo desses serviços. E nós sabemos que a situação financeira ali da nossa saúde é preocupante. Muda aqui, muda ali, gasta ali, mas a situação dos funcionários continuam as mesmas. Outro dia, conversando na rua, conversávamos sobre privatização de lucros e socialização de prejuízos. Lembrei da nossa saúde. Essas frases têm tudo a ver com a nossa saúde aqui no nosso município. Continua faltando medicamentos, material de limpeza e higiene. Os atendimentos médicos continuam defasados. Nós sabemos da situação ali e até agora nada foi feito. Então, gostaria de mobilizar os senhores para que nós nos preocupássemos, nos reuníssemos para tomar uma decisão, porque é difícil trabalhar naquela situação, naquele clima, sem prever o futuro daqueles funcionários que sempre se dedicaram por aquela instituição. Um outro assunto que me traz à tribuna hoje é um projeto de lei que nós aprovamos recentemente,
e nós erramos. E nos comprometeu. Eu fui cobrado na rua. Eu vou ler uma matéria do jornal aqui. O projeto de lei é o número 985, de 4 de agosto de 2009. Dispõe sobre o Programa Emergencial de Redução do Desemprego e dá outras providências. Foi publicado uma matéria no jornal Comarca. Prefeitura de Conchas poderá contratar até 50 pessoas em caráter emergencial. Inscrições serão feitas na próxima semana. Se você está desempregado há mais de 1 ano, comprovar que reside em Conchas no mínimo 4 anos, tem mais de 18 anos e menos de 60. A Prefeitura de Conchas, através da Secretaria de Promoção e Assistência Social, estará com inscrições abertas para quem quiser trabalhar na Prefeitura Municipal de Conchas. Eu não vou me alongar. Após a aprovação desse projeto, foi publicado também um edital. E foi colocado as condições para o alistamento no programa emergencial. E foi colocado aqui alguns requisitos: estar desempregado há mais de 12 meses, não estar participando de outro programa assistencial equivalente, comprovar residência há pelo menos 4 anos no município de Conchas, ter mais de 18 anos até o limite de 60 anos de idade. O programa atenderá apenas um beneficiário de cada família. As inscrições eram de 24 a 26 de agosto. Após esse término, este prazo, nós revogamos esta lei através do projeto de lei. Revogamos um artigo e um parágrafo. Deixa eu ver só o número da lei aqui. Lei número 993, de 28 de agosto. Foi estipulado no edital, publicado em jornal, um prazo, uns requisitos. Após essa divulgação em jornal, nós revogamos um artigo e um parágrafo, comprometendo todo aquele edital e aquele anúncio. Isto me preocupou e indignou muitos cidadãos conscientes que se sentiram prejudicados. E eu praticamente me senti culpado também por ter aprovado esse projeto seguinte. Então, fica aqui a preocupação. Acredito que muitas pessoas que se sentiram prejudicadas já entraram com mandato de segurança no Ministério Público, mas eu queria fazer um alerta aqui para que nós não repetimos mais esse tipo de erro. Talvez ingenuidade ou a pressa de querer resolver o problema econômico da nossa cidade, nós falhamos. Caracterizou que houve favorecimento, houve alguns privilégios. Por isso, esse requerimento que eu fiz há pouco. Então, eu gostaria que os senhores, após essa sessão, em reunião administrativa, sentássemos, conversássemos, porque nós não podemos falhar mais dessa forma. Comprometeu a nossa idoneidade, estão achando que houve favorecimento e nós não fomos eleitos para tal situação.
Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido a vereadora Eva para que venha assumir a presidência, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Fazendo uso da tribuna, o vereador Omar. Senhora Presidenta, senhores vereadores, eu ouvi com atenção o meu antecessor aqui na tribuna. A Frente de Trabalho é um projeto de indicação minha nessa casa. Já no início do ano, fiquei muito feliz pela senhora prefeita ter acatado. E se houve algumas falhas, eu não vejo tanto por esse lado, então a gente vai ter que sentar, conversar e observar muito bem os detalhes. Por quê? Porque nessa mesma casa aqui, após sair esse edital, a lei exigia 1 ano. Só que a Franco Forte não faz 1 ano que fechou. Muitos ficariam fora. E a emenda, eu acho que a Casa de Leis aqui não errou. O que precisa ser feito é prorrogado o prazo de inscrição para dar o direito de todos, para que todos possam participar. Porque a casa tirou um empecilho. Porque nós temos quantos desempregados na empresa Franco Forte, que saiu da Franco Forte? Fechou em outubro ou novembro. Então, como que essas famílias, se o projeto é atender esse desempregado, como que eles iriam entrar, sendo que teria que ter 1 ano de desemprego? Eles não têm 1 ano de desemprego na carteira. Inclusive, numa sessão, eu falei em tribuna que teria que ser alterado isso. E me esqueci de pedir a prorrogação do prazo para dar o direito de todos. O que nós temos que ver se a assistência social, em algum momento, ela barrou a inscrição de alguém. Daí, sim, pode ter prejudicado. A Casa de Leis, aqui, em nenhum momento, ela errou. Ela abriu uma brecha para que todos que têm menos de 1 ano de desemprego possam estar participando. A maior empresa, a maior parte do desempregado da cidade é da Franco Forte. A Franco Forte faz 1 ano depois de outubro que fechou. Então, quantas famílias ficariam fora se esse artigo continuaria? Então, aqui dentro dessa Casa de Leis, no meu entendimento, não houve erro nenhum. O que, no meu ponto de vista, que está faltando e que faltou, do ponto de vista da prefeitura, é ter retificado o edital, publicar um novo edital, colocando que a Câmara, junto com a Câmara foi alterado, abrindo brecha para que aquelas pessoas que não têm 1 ano de desemprego em carteira, possam continuar se inscrevendo. Porque a Frente de Trabalho é para 4 anos, ela não se encerrou, ela não fechou. E ninguém pode ser impedido de se inscrever. Certo? Se alguém for impedido de se inscrever, daí tudo bem, daí é um outro processo. Certo? Só para concluir, esse é o meu ponto de vista, eu preciso dar uma continuada, senhor vereador. Eu ouvi também aqui, um outro vereador que antes deu citou sobre o prefeito de Pereiras. Eu também gostaria de parabenizar o prefeito de Pereiras aqui, o senhor Betinho. Eu e a vereadora Eva estivemos com ele na Casa Civil, onde a senhora prefeita estava viajando, naquele momento não pôde estar com a gente, mas nós levamos o ofício dela e a representamos lá, como cidadã de Conchas. E gostaria de parabenizá-lo, porque ele já está fazendo toda a parte de licenciamento ambiental, inclusive na parte do nosso município aqui, através de parcerias com empresários, para que seja aberta essa estrada que liga Conchas a Pereiras pelo meio, são 6 quilômetros, tá? E ele está tirando toda a parte ambiental para que possa ser alargada e bem pedregulhada, caso a gente não consiga a pavimentação que foi solicitada juntamente à Casa Civil, que fica em torno de 2.600.000. 2.600.000, né, vereador Eva? Então, gostaria de parabenizá-lo, ele por estar dando esse apoio à nossa cidade, sabendo que nós não temos topógrafos efetivo no município, nós não temos uma pessoa para fazer um levantamento, e ele está nos auxiliando, porque o interesse é mútuo. Gostaria também de falar aqui sobre... também ouvi falar sobre o aparelho de ultrassom no hospital, está abandonado, e é uma pena. Porque vai fazer os 5 anos que eu venho cobrando a mesma coisa. Se a gente for puxar nos últimos 5 anos, faz 5 anos que está sendo terceirizado o ultrassom.
Tá? Isso aconteceu o ano passado, o ano retrasado e mais esse ano. 5 anos. Nós temos um aparelho, o aparelho tem que ser posto em uso. Nós temos que contratar um profissional. E saúde, nós temos que gastar. Porque nós precisamos... O que é a prioridade do município? É a qualidade de vida. Porque um cidadão com saúde, ele corre atrás, ele trabalha, ele não depende de ninguém. Ele tem que ter saúde. Relacionado ao contrato, com certeza temos que ver se o contrato está em dia, se está batendo, se foi feita licitação, se o processo está legal. Mas a terceirização do pronto-socorro, eu já deixo o meu ponto como vereador, sou favorável. Porque os médicos que estão hoje no pronto-socorro, certo? É um pouquinho diferenciado. Nós chegamos a ter aqui nessa Casa de Lei mais de 10, 12 reclamações por dia de médico do pronto-socorro. E quando a gente quer um bom profissional, um profissional que venha trabalhar com carinho, que venha com tempo, nós temos que pagar. Todo profissional é caro. Certo? O que eu quero saber é o seguinte, eu quero qualidade de vida para a nossa população. Sou favorável à terceirização. Nós representamos a população, estamos cansados de ouvir gente reclamando que ia no pronto-socorro. Chegou a ter médico que colocava para 4 pessoas a mesma receita. Era dipirona, injeção na veia para todo mundo. Não interessava o que tinha. É claro, nós não podemos aqui, não somos médicos, para contestar um médico. Tá? Sem contar que tinha médico que não queria atender. Se nós formos dar uma olhada lá na delegacia, quanto boletim de ocorrência tem de alguns médicos que trabalhavam antigamente no pronto-socorro? Então, nós temos que melhorar, sim, a saúde pública, temos que investir mais. Eu acho que tem que ter alguns cortes em alguns outros setores, em algumas outras coisas. Mas em saúde, em educação, e no serviço social, nós temos que amparar as pessoas. Relacionado à festa do peão, gostaria de parabenizar a empresa que fez esse evento no município de Conchas, a senhora prefeita municipal, o senhor secretário. Adorei a festa. Estive quase todos os dias, menos na sexta-feira. Foi uma festa boa, tranquila. O desfile também estava lindo. Mas, como se diz, eu represento uma cidade e eu fiquei muito chateado com o que houve após o desfile. Inclusive, estou elaborando uma lei para propor a essa casa, para nós regulamentarmos o desfile. Porque as pessoas, após os desfiles, ficaram desfilando com os cavalos nas ruas, nas praças. Teve cidadão que subiu na praça, desrespeitando as famílias que estavam ali, assistindo, ou participando da festa, e ficaram até 4 horas da tarde com o cavalo no meio da rua. Então a regra vai ser o seguinte, a partir do ano que vem, desde que os senhores vereadores aprovem. Vários municípios já fez. Nós precisamos regulamentar através de lei. Todos que participarão do desfile têm que ser cadastrados no município. Após o desfile, terão 1 hora para retirar os cavalos da rua. E também os organizadores da festa terão que ter um recinto para guardar esses animais que vierem de outra cidade. Porque não podemos mais permitir que os cavalos, após o desfile, acaba meio-dia, fique até 4 horas da tarde. Algumas pessoas embriagadas, andando de cavalo, atropelaram crianças, bateram numa senhora, derrubaram moto. Isso 3 horas da tarde, sendo que o desfile tinha acabado no meio-dia. Então, isso não vem sendo da parte da organização da festa, mas sim que falta uma lei que regulamente o desfile. Então, eu vou propor essa lei, porque sou favorável ao desfile, é bonito, é legal. Tem muitas pessoas que gostam de vir, sair do seu sítio, trazer seu cavalo. Tem pessoas boas, idôneas, mas tem sempre 2, 3 que gostam de estragar a festa dos outros. E botam em risco as nossas famílias, as nossas crianças, que saem para ir assistir. Então, é a única coisa que eu acho que ficou em falha, mas assim, todos nós temos falha. É normal termos falha. Mas eu gostaria de parabenizar, porque a gente sabe que o município não colocou R$1 nesse evento. A emenda que estava para vir também não veio. Então, o secretário da Cultura, e mais a empresa do senhor Frajola, a empresa Marruda, eles fizeram no peito e na raça. Em um evento desse porte, eu posso falar até como estádio. É a primeira vez que o Concha tem uma arena coberta. Bem
Nunca tinha visto nos rodeios uma arena toda coberta daquele jeito. Uma estrutura daquela na nossa cidade, você entrava lá dentro e parecia que estava dentro de Conchas. Eu gostei, eles estão de parabéns, e o ano que vem que seja feito assim, e que todos os organizadores da festa, inclusive o município, e nós também como vereadores, vamos estar prontos com essa lei para a gente regulamentar o desfile, que é uma tradição. Nós não podemos perder essa tradição, mas nós temos que pôr regras. É isso, senhora presidente, senhores vereadores. O vereador Emerson pede a parte. Sim, permito a parte. Com a palavra, vereador Emerson. Vereador, em relação, quando eu citei que nós erramos, eu não quis condenar ninguém nessa casa. Mas nós falhamos sim, juntamente com o Executivo. Tanto o Legislativo como o Executivo falhou. Principalmente em relação à publicação, à revogação do artigo, do parágrafo, e não houve um novo edital, uma nova publicação. Isso, as evidências estão bem claras aí, caracterizou favorecimento e direcionamento nas contratações. Mas isso com o tempo, após o requerimento, o Ministério Público mais uma vez vai intervir, a gente vai ver se erramos ou não. Em relação à terceirização do pronto-socorro, eu tenho conhecimento que estão usando médicos do programa da família. Não sei se o senhor tem o mesmo conhecimento que eu, mas eu pude comprovar isso daí. O agravante é que nós terceirizamos um serviço, pagamos, o dinheiro vai embora para eles usarem os profissionais nossos aqui que estão ocupados em outro departamento, que seria nos postos de saúde. Então eu gostaria que o senhor se atentasse a isso, para efeito de colocação. Seria isso, senhor vereador? Senhor vereador, só mais 2 minutos para concluir. Se tiver médico do PSF prestando o serviço de segunda a sexta, no horário de serviço, não pode ele estar contratado pela empresa. Ele pode dar, qualquer médico do PSF pode dar plantão de sábado e domingo, que ele não é contratado. Ou no período da noite. No horário comercial, ele é contratado por PSF. Se ele estiver nesse horário comercial, está errado, já caracteriza como crime. É irregular. A questão da publicação do edital pode até estar errado. O Ministério Público vai dar uma olhada. Mas não é erro da casa. A casa só abriu a oportunidade para que outros mais pudessem participar. Então, essa Casa de Lei, eu respeito a vossa opinião, certo? Se houve alguma falha, algum erro, não é da Casa de Leis, não é dos senhores vereadores. Porque a intenção dos senhores vereadores foi dar oportunidade para aquelas famílias que ficaram de fora. Se não fizeram um novo edital ou não republicaram um novo edital, é um outro caso. A Casa de Leis ela está isenta nessa situação. Ela deu oportunidades para que as pessoas que estão com 10, com 5 meses de desempregado, porque o intuito da Frente de Trabalho era acolher aquelas famílias que estavam em assistência social e que tinham acabado de sair da Franco Forte e não tinham recebido, naquele momento, nem o seu fundo de garantia. E elas não tinham um ano. Se o projeto foi feito para atender a maior parte dessas famílias e não ia atender por causa da lei, então nós só refogamos esse parágrafo, dando o direito para todos os desempregados, independente do tempo de serviço. Era isso, senhor vereador e senhora presidente. Retorno a palavra ao presidente desta casa, Omar Miranda. Passamos agora, senhores vereadores, para a ordem do dia, discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei número 36/2009 do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Conchas para o exercício de 2010 e da outra providência. Já foi suprimido o primeiro. Vamos votar em turno único. Então, coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que colocasse com a emenda. Tá, então, entra ainda em discussão o projeto de lei número 36/2009 com a emenda.
Não havendo discussão, eu coloco em votação o projeto de lei número 36 de 2009 com as emendas. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 36 de 2009, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2010, com as emendas e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 42 de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com hospitais filantrópicos em ação conjunta com os outros municípios e com o Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Estadual Pró Santa Casa 2009. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 42 de 2009. Em discussão, o projeto de lei número 43 de 2009, que autoriza a Prefeitura Municipal de Concha a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 43 de 2009. Em discussão, o projeto de lei número 44 de 2009 do Poder Executivo, que dispõe e cria a Unidade de Avaliação de Controle, UAC. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 44 de 2009. Em discussão, o projeto de lei número 45 de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do FUNEB. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 45 de 2009. Em discussão, o projeto de lei número 46 de 2009, que dispõe sobre a criação, a composição e atribuições e funcionamento do Conselho Municipal de Educação nos termos do artigo da Lei Orgânica do Município de Conchas. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 46 de 2009. Em discussão, o projeto de lei número 47 de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar e da outras providências. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 47 de 2009. Em discussão, os requerimentos número 50, 51, 52, 53 e 54. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos 50, 51, 52, 53 e 54 de 2009. Em discussão, as moções 58, 59, 60 e 61 de 2009. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 58, 59, 60 e 61 de 2009. Comunico, senhores vereadores, sobre a palestra referente à consciência ambiental na Câmara de Laranjal, no dia 24 de 2009, às 20 horas. Então, eu estou passando esse recado a todos os senhores vereadores, que nós estamos convidados. Aqueles que, se houver interesse, estão livres para se deslocar. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar registrado aqui que na segunda-feira, dia 14/9, 5 vereadores desta casa, o vereador Hermes, o vereador Nilton, o vereador Lucas, o vereador Divaldo e esta vereadora,
estivemos com o deputado federal Duarte Nogueira na Secretaria do Abastecimento e da Agricultura do Estado de São Paulo, onde fomos recebidos pelo secretário de Estado, né, o senhor João Sampaio. Ali protocolamos vários requerimentos junto à secretaria, dentre eles a solicitação de uma ponte metálica para o bairro dos Binos e a disponibilização no serviço da CODASP para a recuperação da estrada da Padilha. Quero deixar bem claro que fomos só nós, vereadores, sem a companhia de prefeito ou de quem quer que seja, porque eu acho que nós, vereadores, temos competência, né? Temos sabedoria para poder fazer nosso trabalho sem a interferência de ninguém, não precisamos disso. Então eu quero deixar registrado isso daqui, que nós fomos somente nós, vereadores, não convidei ninguém, né? Nem tive participação de ninguém, porque nós não precisamos, somos bem crescidinhos, sabemos muito bem a nossa obrigação e desenvolver nosso trabalho. Então eu quero que isso fique registrado, para que todos saibam que fomos somente nós, vereadores. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda explicação pessoal, com a palavra o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, é para registrar duas coisas só. Primeiro, que nós fomos, todos nós, vereadores, eu acredito que sim, gentilmente convidados para participar da visita que o deputado do PSDB, o senhor Renato Ama, fez à Prefeitura de Concha, fez a prefeita, e lá estivemos conversando com o deputado, e na sua palestra que ele fez lá, ele falou em termos de vocações dos municípios, que ele estava fazendo palestras em Palmas, em Campo Grande, no Rio Grande do Sul, e atentou a nós aquilo que eu venho falando há muito tempo sobre qual a vocação de nossa cidade. Portanto, de imediato, nós aportamos a ele solicitando, por que Conchas não recebê-lo com a sua equipe para que faça uma palestra sobre qual é a vocação do nosso município. E eu quero passar para vocês que na hora lá, acho que teve o Emerson, o vereador Agenor, o vereador Omar, eu não sei quem mais estava lá, e na hora ele nos aqueceu e já definiu uma marcação preliminarmente para o dia 6/11 de 2009, começar essa palestra às 8 horas da manhã, e até o meio-dia, inclusive, ele vai trazer um especialista para falar sobre vocações. Eu acho que nós precisamos urgentemente fazer essa palestra e atender aquele chamamento que eu fiz, acho que desde o primeiro dia, desde o meu primeiro pronunciamento. Em segundo lugar, eu quero dizer ao secretário da Cultura que eu não esqueci do museu. Eu quero o museu. O Museu de Conchas está aí. Segundo informações que eu recebi, esse museu foi emprestado para várias pessoas. Eu acho que propriedade municipal não se empresta, não se dá, não se faz nada sem autorização legislativa. Isso é um absurdo que está acontecendo. Para que o secretário da Cultura passe para a gente, fala, mas não tem nada escrito, não é que está aí escrito, não tem nada marcado, as peças não estão marcadas, não, o museu existiu sim. Então eu conversei recentemente com um delegado federal, ex-delegado federal, e ele falou, olha, isso aí é coisa grave, o que está me passando, é coisa grave, é gravíssimo mesmo. Eu acho, e eu vou me bater até o fim do meu mandato para reaver esse museu municipal. Era só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Mais algum vereador em explicação pessoal? Com a palavra o vereador Newton. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero dar parabéns para a vereadora Eva pelas palavras que nós tivemos lá em São Paulo, que nós não precisamos de apadrinhamento. É meu terceiro mandato. A Assembleia e a Casa da Agricultura eu conheço a Parma. Fui muitas vezes
com Zinho Caran, Zinho Miranda. Na gestão do Zelão, como secretário, eu fui lá. E agora também. Então, vereador, nós fomos com as pernas nossas, fizemos nossos pedidos e tenho certeza que nós vamos ser atendidos para ajudar o nosso município. Quanto ao muro de arrimo, Emerson, esse também eu quero fazer uma cobrança ajudando ao vereador, porque foi promessa em cima de palanque. Até não lembro o nome do senhor lá, meio gordo, que junto com a prefeita falou que ia construir o muro de arrimo. Quanto à entrada da cidade, Genor, fico contente, porque é a pior coisa que eu vi em 4 anos de mandato de Zinho Caran, Zinho Miranda, Zelão Pavan e esse 1 ano da Adriana. Essa entrada da cidade é uma entrada muito ruim, preocupante. E espero que venha esse recap, porque já é de uma boa hora. Quanto ao recap da cidade, tomara que venha logo, porque Coab 2, Vila Seminário, vila perto da Coab 1 ali, que eu não lembro o nome da vila ali, está insuportável de passar. Tomara que venha logo e faça um serviço bem feito, não algum recap que dura 1 ano. Quanto à terceirização do pronto-socorro, eu vou esperar vir para me pronunciar. Também quero fazer um pedido, perguntando para alguém que saiba responder quanto à verba do Centro de Lazer do Trabalhador. Porque aquela verba disse que já ia voltar, ficou, não mexe. Então eu queria saber, até vou fazer o requerimento para ver que ponto está essa verba. Agora, eu fico preocupado em tudo. Vem verba para cá, verba para lá, hospital parado, devagar. Tomara que esse hospital venha alguma verba. A prefeita, que sempre está viajando para São Paulo, para Brasília, trazer pelo menos uma quantia para o hospital nosso, que não sabe se é consórcio, se é Santa Casa, para que o nosso povo não sofra as consequências mais tarde. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Explicação pessoal, vereador Agenor. Senhor presidente, nobres colegas, ouvindo aqui em explicação pessoal do vereador Nilton, ele questionou aqui uma verba do Centro de Lazer do Trabalhador. Então, como foi um pedido deste vereador junto ao deputado federal Michel Temer, e esse recurso foi liberado, e não deu para ser usado ainda porque faltava alguma documentação sobre aquela obra. Mas está sendo providenciado, o recurso não vai ser perdido, então eles deram um prazo maior para ser utilizado esse recurso, então vai ser utilizado o recurso naquele local. E quanto ao muro de arrimo que o vereador Emerson colocou na tribuna, salvo que eu esteja enganado, mas eu acompanhei de perto o trabalho da nossa prefeita para que ela pudesse refazer alguns serviços daquele local e que pudesse ser entregue aquelas casas no mais breve possível, porque aquele povo já estavam há mais de 4 anos esperando aquelas casas, pagando aluguel e não podendo usufruir daquele benefício que era seu e que eles ajudaram a construir. Até onde eu me lembro, o recurso realmente veio para fazer o muro de arrima. Só que em reunião com os moradores daquele núcleo, o dinheiro dava para fazer
asfaltar o núcleo ou fazer o muro de arrimo. Para fazer as duas coisas não dava. E de comum acordo com os proprietários daquelas casas, eles fizeram a opção por fazer o asfalto. Porque o muro de arrimo não são todos que precisavam, é uma parte. Então, é um pessoal, é uma quantidade menor de moradores que vão usufruir desse benefício. E o asfalto, todos foram beneficiados. E foi de comum acordo com eles. Mas a prefeita já pediu também um dinheiro para que seja feito o muro de arrimo, e justificando o asfaltamento daquele núcleo. Com esse dinheiro que também dá para fazer uma das duas coisas. E por decisão da maioria, foi decidido em fazer o asfaltamento. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Com a palavra ao vereador Emerson. Senhor presidente, nobres companheiros, que eu me lembre, o recurso veio para a pavimentação daquele bairro e para o muro de arrima, e até mesmo as calçadas que foram feitas. Mas eu acredito, e após a entrega dessas casas, a prefeita se comprometeu em Palanque, em concretizar as obras do muro de arrima. Talvez esta reunião não foi com todos lá em cima. Muitas pessoas me procuraram e colocaram para mim que estavam aguardando as obras do muro de arrima. Um outro assunto aqui, recentemente foram furtados mais cabos telefônicos do distrito de Juquiratiba, causando um prejuízo grande para os moradores do distrito lá. Aqueles moradores já sofrem com a falta de uma antena para celular. Eu gostaria de estar oficiando a Telefônica juntamente com os demais vereadores para que tome uma providência em relação a isso, e o porquê não viabiliza uma torre telefônica lá para o distrito. E eu queria deixar registrado aqui, parabenizar a prefeito, o setor competente, pela providência do fardamento para os agentes de trânsito. Ficaram muitos bonitos, todos eles bem apresentáveis, bonitos, deu uma outra aparência, impôs respeito. O vereador companheiro aqui me atrapalha na minha oratória aqui. Mas seria isso, senhores vereadores, senhor presidente. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, e por falar em agentes de trânsito, que agora estão bonitos, né, fardados, que tal se implantar a nossa Zona Azul, que nós aprovamos aqui, e até agora nada. Quer dizer, pediram pressa, nós corremos aqui com o projeto, aprovamos. Então, já que estão todo em ordem, que os agentes já estão uniformizados, vamos pedir a essa secretária de trânsito aí que agilize a implantação da nossa Zona Azul, até para que os agentes colaborem mais com a arrecadação para o município, porque a Zona Azul rende recursos. Então, seria uma ajuda ao comércio, porque haveria uma rotatividade no estacionamento dos veículos na parte comercial, além dos recursos que entrariam para os cofres públicos, né? Então, vamos já pedir para a senhora prefeita, a secretária de trânsito, que agilize a implantação da Zona Azul no nosso centro comercial. E também nós estamos aguardando aqui o projeto que, segundo o doutor Aído, já está pronto há muito tempo, sobre os pontos de táxi. Por que será que não vem essa casa o projeto dos táxis? Será que existem alguns interesses aí que estão segurando esse projeto? Nós precisamos normatizar esse sistema nosso de táxi, que está muito irregular, e somente com esse projeto nós iremos conseguir fazer isso. Então vamos aguardar também a vinda desse projeto de lei sobre esses pontos de táxi no nosso município. Só isso, senhor presidente, senhor vereador.
Por contar a explicação, pessoal, vou pedir para todos os vereadores ficar um pouquinho em silêncio quando outro vereador estiver falando. Com a palavra, o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, gostaria de só para complementar aqui esse requerimento que eu fiz de número 50, falando da rua João Pedro de Arruda. Para quem não conhece, é aquela rua que desce do posto do Sr. Antônio Barbi, que corta a Avenida Gregório Marcos Garcia, um pedaço até a Francisco Serrano. Essa rua, ela foi desativada, aquela parte que tinha paralelepípedo, não tenho certeza, aproximadamente 2 ou 3 meses, e só. Daí o que acontece? O povo, representante do povo que sou, eu tenho que cobrar da prefeita, porque assim, se não tinha condições de fazer na hora, rápido a obra, pelo menos não tivesse mexido, por causa das fortes chuvas que a gente vem sofrendo, o povo daquele bairro está totalmente insatisfeito, e com direito, né? Todo mundo tem direito de cobrar seu direito de cidadania. Então era isso, eu gostaria que ele tivesse, tomasse providência, assim que tiver dinheiro para fazer aquele asfalto, para que se concluísse aquela obra, por favor. E também, a gente falou aqui, parabenizando o rodeio, eu também parabenizo, até porque é uma festa tradicional de 36 anos no nosso município, mas além do rodeio, eu gostaria de pedir para que os secretários estivessem também atentos a outras atividades do nosso município, que também precisam de apoio. E muitas das festas não são reconhecidas. Nós tivemos na Assembleia ontem, com o deputado João Melão Neto, e ele tinha uma emenda parlamentar de 200 mil para destinar no município de Conchas. Isso foi uma promessa dele e de um assessor, inclusive, bastante renomado, o menino de Botucatu, o Renato Galente, que prometeram e comprometeu-se com nós, vereadores que estivemos lá, que essa emenda sairá dentro de 30 a 40 dias no edital, para que nós ficamos atentos. Inclusive nós colocamos uma indicação para que se fizesse este recap, uma vez que nós sabemos que a pavimentação seria quase impossível, mas é uma boa notícia que o vereador Agenor nos passou, tendo em vista que a gente pode pegar, por que não, colocar em outras partes da nossa pavimentação, em outras as ruas mais pequenas. E era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda a explicação pessoal, com a palavra o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de, nesta noite, agradecer à senhora prefeita e ao setor competente do Departamento de Obras por ter atendido a uma indicação desse vereador com relação à operação Tapa Buracos no fim da Rua São Paulo e início da Rua Amazonas, ali na passagem da linha férrea. Já estava intransitável ali, aquela região, e foi feito no final de semana retrasado uma operação Tapa Buracos ali, excelente, está de parabéns. Foi feito também essa semana, segunda-feira, uma grande operação Tapa Buracos na Vila Zanin e Vila Alfredo, né? As ruas estavam bem deterioradas, precisando. Estamos trabalhando, caminhando juntos, nós vamos longe. Então, está de parabéns a senhora prefeita. Gostaria também de parabenizá-la pelo rodeio e a sua equipe, né? Foi um rodeio que há muitos anos nós não víamos já em nosso município, mas assim como outros vereadores já me antecederam, com relação a desfile, né? Tivemos o desfile, mas as pessoas que ali ficaram na nossa Praça Tiradentes causaram muitos transtornos aos munícipes que ali moram nas proximidades pela falta de sanitários, né? Nós sabemos que a nossa Praça Tiradentes está com os sanitários fechados devido a outros assuntos, e sabemos também que a população ficou ali e não tinha onde fazer as suas necessidades, acabaram até invadindo residências em torno da Praça Tiradentes para poder fazer as suas necessidades, causando um caos
a quem estava ali, a quem mora ali nas proximidades. Então, para o próximo ano também se atentar, se Deus quiser, a verba está aí da reforma da nossa Praça Tiradentes, com certeza nós não vamos ter mais este problema. Gostaria também de parabenizar o meu companheiro Divaldo pelo seu requerimento com relação à rua João Pedro de Arruda. Nós sabemos que era a única rua do nosso município que ainda tinha os paralelepípedos, né? Coisa centenária aí, e foi tirado para uma pequena reforma e os paralelepípedos desapareceram dali. Aqueles paralelepípedos, na época, foram comprados pelos próprios moradores. Foi uma parceria dos moradores da rua João Pedro de Arruda. Eles entraram com o recurso, comprando os paralelepípedos, e a prefeitura os colocou. E eles desapareceram. Então, também quero reiterar ao requerimento do meu companheiro Divaldo. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Bom, eu também gostaria de... Nessa noite eu fiz 3 indicações. Uma das indicações, eu gostaria de atentar à senhora prefeita, que ela revesse junto com um órgão competente dentro da prefeitura a questão das cestas básicas dos funcionários. A gente sabe que a licitação já foi feita ano passado, que precisa manter o contrato, que quando a gente entra a gente não pode estar mudando. Mas assim que ela puder mudar ou cobrar, para melhorar os alimentos da cesta básica, principalmente o pó de café, que ninguém consegue tomar o pó de café, nenhum funcionário, é muita reclamação dos funcionários. E assim que encerrar essa licitação, senhora prefeita, fazer uma licitação onde a gente consiga dar um pó de café decente para o nosso funcionário, que eu sei que é a intenção de vossa senhoria. Também, eu gostaria de lembrar e solicitar à senhora, que nós estamos chegando quase no final do ano, e nós precisamos de um plano de carreira para os funcionários do município. O da Câmara Municipal nós já colocamos em prática, o plano de carreira está quase pronto. Mas aqui, graças a Deus, a gente vai ser mais rápido, porque aqui foi bem administrado nos últimos anos. Mas aí na prefeitura a gente sabe que existe cozinheira, cozinha piloto e cozinheira e servente, todos ganhando o mesmo salário. E a gente sabe que pela categoria são diferentes. Nós temos aí, que foi erros graves que aconteceu, de equalizar o salário de, por exemplo, de guarda municipal com agente de trânsito. A gente sabe que existe diferença, não é a mesma função. Daí assim vai monitor e pajem, se for igualado, não poderia ser igualado. Então esse plano de carreira não pode passar desse ano. Elaborem ele para que a gente possa estar melhorando a vida dos nossos funcionários públicos. Também, senhora prefeita, é uma indicação que a senhora envia a essa casa um projeto de lei. E eu sei que a senhora adora a cidade limpa, bem pintada, bem arrumada. E tenho certeza que a senhora vai acatar. Porque eu tive a oportunidade de visitar a cidade inteira junto com a senhora esses dias. A senhora olhando onde tinha buraco, onde não tinha. A senhora rezando para passar a chuva para poder começar a operação tapa-buraco. Então eu vejo o interesse que a senhora tem pela nossa cidade. E nesse intuito eu tive essa ideia de fazer um projeto de lei criando parceria com os moradores. O que seria? Os moradores dão, por exemplo, o cimento, a areia, a pedra, e a prefeitura cede os profissionais e vai lá e faz a calçada, ou vice-versa. Vários municípios fez isso, e depois da calçada pronta, cada cidadão passou a cuidar da sua cidade. Nós vimos que nós temos muitas calçadas danificadas, muitos terrenos sem fazer. Tem pessoas que não têm condições de fazer, às vezes tem condições de comprar um material, mas não tem condições de pagar um pedreiro. Outros, e assim vice-versa. Mande um projeto de lei para essa casa. Vários municípios vizinhos já fizeram isso. Um vizinho que foi pioneiro aqui na nossa região, parece que foi, se eu não tenho certeza, me parece que foi Pereira, esse Laranjal. E a gente entra lá na cidade e vê que todas as calçadas estão elaboradas. Então, gostaria de pedir à senhora, mais uma vez, que estude esse projeto de lei. E, tendo demais, foi citado aqui hoje sobre a questão do telefone de Chicratimba. Eu gostaria de deixar ciente que foi entrado em contato com a telefônica, foi pedido para incluir o distrito de Chicratimba na ordem, lá para colocar fibra ótica.
que daí não tem o valor de roubo. A questão da antena, que o senhor pediu para me oficiar, lá eles alegaram para nós que é impossível, mas tem a documentação aqui que foi solicitado. Mas gostaria que fosse refeito o ofício novamente e ter o apoio dos demais vereadores dessa casa, porque na época eu fiz sozinho. Mas, já que os demais gostariam de fazer, nós refazemos esse ofício. Foi comentado várias vezes também sobre o recurso da São Benedito para a obra lá. Eu gostaria de lembrar que aquele recurso que veio, ele poderia ser feito tanto para asfalto, como para o muro de arrima e como para as calçadas. O valor do recurso era R$336 mil. Tá? Na época, foi uma audiência marcada junto com o senhor José Oscar Pavan, onde esteve presente o vereador Wilson Desidério e eu, quando a gente solicitou esse projeto, e foi elaborado na época pela engenheira Ludmila. Então, o valor era R$330 mil, que eles poderiam dar, e mais um aditivo. Inclusive, se foi utilizado da forma que o vereador Agenor falou, a gente pode estar novamente tentando marcar uma audiência e pedindo, mas me parece que a prefeita já fez isso. Então, a gente vai dar uma olhada e dar ciência ao senhor vereador. Encerro essa sessão, marcando a próxima para o dia 7/10/2009, às 20 horas. Já falei? Já? Eu falei. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva,